Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação, resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, e terás uma corrente de ouro no pescoço, um colar, e no reino serás o terceiro dominador. Então o profeta Daniel respondeu e disse, na presença do rei, os teus presentes, as tuas dádivas, as tuas ofertas, fiquem contigo, e dá a outros os teus presentes. Todavia, eu irei ler, ó rei, a escritura, e eu irei lhe dar a interpretação. Como diz a santa palavra, o rei, ó rei, o Altíssimo, o Deus deu ao teu pai Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante do teu pai Nabucodonosor. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e a quem queria batia também. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito endureceu, em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens o seu coração e foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos montês. Fizeram comer erva como boi e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu a Deus o Altíssimo, tendo domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor Deus de Israel, pois foram trazidos utensílios da casa de Deus perante ti, teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebeu vinho neles e se embriagaram com as taças sagradas. Além disso, deste louvor aos deuses de pedra, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, que não vê e nem ouve nem sabe nada, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, todos os teus reinos, e ele não glorificaste. Então dele foi enviado aquela parede, da mão, e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestiste a Daniel de púrpura e que lhe pusesse um colar de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, Belsazar morreu e Dário, o Medo,
ocupou o reino na idade de 62 anos, assim sucessivamente. Espírito Santo, Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. eu te amo. Com esta leitura do capítulo 5 do livro do profeta Daniel, eu quero dar um tema para a mensagem que eu irei pregar daqui a poucos instantes: o Carnaval de Belsazar. Vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo, vocês estão acompanhando mais uma audição de uma retransmissão que há 43 anos está no ar. O Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Café com Jesus, o Congresso Línguas de Fogo, o Encontro dos Vasos, da Bahia para todo o Brasil. A palavra dele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, ou simplesmente Irmão Daniel. Fique conosco, fique conosco. O Brasil já está de pé. Shirley Brito já chegou. É a família linda. São as ovelhas amadas, queridas de todo o Brasil. A Elson Costa também já chegou. Cipriana de Melo também já está conosco. A mulher forte do sul de Minas. Claudete Aparecida da Silva também. Jair Francisco também já está conosco. Estamos por uma rede de rádios. Estamos pela cruzeiroam.com.br, pela Cultura da Bahia. Estamos pela Nazaré FM, cobrindo todo o Recôncavo. Estamos pela ID em Sinai. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Patrícia de Bottini já está conosco diretamente da Europa, França. Sandra Tavares também já chegou. Pode ir chegando, compartilhando, divulgando, porque este é o Café com Jesus, é o Bom Dia Espírito Santo. Pegue aí agora um copo com água, coloca ao lado do seu rádio, ao lado do seu celular, do seu computador. Coloque também aquela caneta que vai assinar papéis, documentos e destravamentos. Põe aí um pouquinho do azeite de oliveira para a santa consagração. Fique conosco, graças a Deus, pelo abençoado mês de janeiro. Mês abençoado. Nós ganhamos em janeiro muitas almas para Jesus. Programas alcançaram milhares e milhões de pessoas em todos os continentes. Houve um crescimento muito grande do Bom Dia Espírito Santo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Alcançamos no projeto espiritual milhares de pessoas. Quase 80 mil pessoas ligados e antenados conosco em todas as partes. Nós só temos que louvar a Deus soberanamente. E o Brasil todo está pedindo novamente a poderosa campanha, a campanha que abalou o Brasil, a Festa do Maná. Eita! E a Festa do Maná volta em março. O Brasil pediu, o povo de Deus orou, e o Espírito Santo confirmou.
pelo segundo ano consecutivo, volta a festa poderosa do maná. 5 quartas-feiras no mês de março. Daqui um mês, volta a festa do maná. Sempre nas quartas-feiras de março. Serão no dia 2, 9, 16, 23 e 30 de março. Porque no ano passado nós tivemos a festa do maná. Uma revelação que Deus me deu. Mais uma revelação. E foi assim, muito impactante. A marca de Deus através da festa poderosa do maná. Para as pessoas participarem na igreja e levar também para a Sagrada e Santa Família. A festa do maná. 40 anos o povo de Deus foi sustentado por maná. E havia cura, milagres e libertações espirituais. Havia manifestação de Deus. Até ao entrar na terra prometida, quase 2 anos depois, Deus ainda sustentava Israel com maná. E veio a mim no ano passado esta revelação, a festa do maná. E volta agora, em março, o mês do avivamento, o mês do Espírito Santo, o mês do maná, março. Hoje é 1º de fevereiro. Nós temos aí um mês para falar, para divulgar, para profetizar o que irá acontecer em março. O maná vai voltar, Brasil! Brasil! Dia Espírito Santo. Foi uma campanha que abalou o Brasil. Todas as partes, o nosso povo fizeram a campanha da festa do maná. E agora em março, volta, porque veio a mim a confirmação, depois de orarmos e buscarmos a orientação de Deus. O povo crê no altar que está de pé. O povo não crê em altar quebrado. O povo não crê em altar partido ou dividido ou arrebentado pela bomba da ganância. O povo crê no altar que está na presença de Deus. Fábio de Oliveira já está ali antenado, porque Brasília também terá em março a festa do maná. Muitos pastores do Brasil todo me ligaram dizendo: missionário Daniel, vai ter novamente a campanha do maná? Deus bateu carimbo, ok. Então prepare Bahia, prepare Brasil, porque a festa do maná começa no mês de março, sempre nas quartas-feiras, ou conforme os dias que você aí em sua cidade marcar, porque é uma bênção de Deus. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, nós estamos na mesma visão, na mesma fé, porque a obra é do mesmo Senhor. São 5h17. Elionai Coelho dos Santos já está ali conosco. Roseli Santos, Fábio de Oliveira, diretamente de Brasília. Pode chegando, família linda. Eu só tenho que agradecer muito a Deus pelo abençoado mês de janeiro. Eita, janeirinho abençoado. Alexandra Miller já está conosco, a doutora pastora, esposa do Fábio. Casal Canela de Fogo, casal profético que crê e que mantém o altar de pé para abençoar o povo do Distrito Federal, ao lado da missionária Ruth, da pastora Lília, do pastor Jeremias,
é uma família, uma família. Casa da Bênção é uma família linda. Muitos estão lá no Iapoque, outros estão no Chuí, mas o Espírito nos une, porque é o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma convicção, e um dia estaremos no mesmo lugar, no céu, ao lado de Jesus. 5h19 em Salvador, Bahia. Brasil! É da Bahia para o Brasil. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, ou simplesmente Irmão Daniel. renova o meu viver. Amélia Ribeiro ontem ligou pedindo oração e cobertura espiritual. Zumoura já está ali conosco. Maria Eugênia Santos, a mulher forte, na Avenida Peixe. Andréia Alves também ligou. Antônio Borges, Antônio Carlos, Antônio Jorge, Creunice Portugal, Conceição e Cremilda, Dalva Maria, Dalva Rosiane, Bete de Candeias, Dilma Regina, Eliel da Silva Barreto, Eliete Pereira de Portão, Graziela, Israel Alves, Jacira Bispo, Jefferson Santana, Jacivalda de Aratuípe, Joelson Santos de Santa, José Ribeiro, Laura Maria da Cruz, Lúcia de Jesus, Luciano Bonfim Caetano, Luiz Inácio da Silva, Lúpita, Maria da Lapa, Maria Nadir, Marina Souza Ribeiro, Marinalva Alves, Marisa Souza Ribeiro, Evânia Sapucaia já chegou também, Nelita da Gomeia, Rosimeire, Sandro Osvaldo, Viviane Alves, Yuri Pitanga. Pode continuar me mandando mensagens digitadas para o 991862-232, tá bem? São 5h21, estamos ao vivo, diretamente da Bahia para todo o Brasil. Brasil! Este é o Bom Dia Espírito Santo, Café com Jesus, o Encontro dos Vasos, o Congresso pela manhã, Línguas de Fogo. Bom dia, Espírito Santo. Maria Catarina já está ali conosco. Bom dia, Bispo. Esse programa para nós abençoa pastora Catarina, Minas Gerais. Amém. Catarina, Deus abençoe Canela. Deus abençoe Tocha. Deus abençoe Rebeca. Meire Leite também já está ali conosco. Olha, janeiro para nós foi um mês abençoado. Muitos programas de rádio. O aumento da nossa comunicação para todos os continentes. O aumento da rede de rádios que vieram para estar conosco 0800 pelo Brasil afora. Tivemos muitos cultos poderosos. Encerramos o mês ontem, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Até o programa de rádio hoje nós já pagamos. Adiantado. Até o diretor da rádio ficou olhando, já trouxe missionário. É porque Deus deu. Janeiro foi um mês abençoado. Dezembro também. E agora, fevereiro também será um mês abençoado. Deus está neste ministério. Deus está neste negócio. Deus conhece a nossa sinceridade. Deus sabe aonde nós colocamos a oferta, o dízimo, que chega pelo Pix, que chega em minhas mãos nos envelopes, na catedral, na sede, as moedas que são contabilizadas, moedas de R$1, de 50 centavos, de 25, de 5 centavos,
que é contado com muito carinho, contabilizado, prestado conta a quem é de direito, o nosso Supremo Concílio, que governa as nossas mais de quase 4.000 igrejas em todo o Brasil. Então nós temos um tronco, nós temos um princípio, nós temos uma direção, nós temos uma diretoria nacional e temos uma diretoria estadual, nós temos uma placa de respeito, nós temos uma equipe de pioneiros, homens de oração e jejum. Eu falava ontem com meu irmão, o apóstolo Jair de Oliveira, e ele me disse: Daniel, eu passei 2 dias em jejum e oração para Deus confirmar uma bênção para São Paulo. Eu falei: vá nesta tua força, meu irmão, e realize a obra que precisa ser realizada. Então, nós temos princípio espiritual de jejum, de oração, e não fazemos nada sem antes buscar a orientação de Deus. Por isso que eu estou dizendo que nós oramos e o Espírito Santo bateu o carimbo de ok para voltarmos à poderosa campanha de março, a festa do maná. Não é da minha mente, não é do Daniel, é do Espírito Santo que governa o Daniel. Então, se o ano passado a festa do maná foi uma bênção, este ano será uma bênção maior, porque a obra é de Deus. Este ministério é um ministério regado pela presença do Espírito, que começou em 1964, em Belo Horizonte, com o apóstolo Doriel de Oliveira e a missionária Ruth Brunelli, que ainda está entre nós. Esperamos que ela esteja ainda por muitas décadas. É uma obra tronco, eu sempre falo isso. É uma obra tronco, não é galho, não é folha, não é divisão, não é briga, não é ganância. É obra de Deus, com responsabilidade, com respeito pela placa, com respeito pela nossa liderança, com respeito pelo dono da obra, que é o Espírito Santo. Esta obra é santa. E como diz, tira a mão do meio para não se machucar. Espírito Santo, Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando ao entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, É isso aí, meio. obra santa.
São 5h28. Meire Leite escreve ali: é tronco, é raiz, é alicerce, é firmado na rocha. Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo de Deus, Brasil. E o Brasil conhece a Casa da Bênção, uma obra edificada na rocha para Deus. E temos a quem prestar contas: a diretoria nacional, a diretoria estadual, a Jesus também, enfim, a quem é de direito. Deus, ele é organizado. Deus, ele é organizado. Deus gosta de organização. Ele descia para falar com Adão e passar para Adão a administração da terra. Adão era muito inteligente. Adão colocou nome em todos os animais e em todas as coisas, e durante muitos anos, a Bíblia não fala quantos anos, mas Adão, ele nomeou todas as coisas por ordem quando Deus vinha falar com ele. Então, Deus é Deus de organização e de bênçãos. Eu agradeço tanto a Deus, rapaz, por ter me convertido na Casa da Bênção, um ministério que me deu tanta oportunidade e me abençoou. Apóstolo Doriel, missionária Ruth, que ainda está entre nós, muito forte, sadia, nossa superintendente. Então, esta é uma organização organizada. Organizada. E ontem meu irmão dizia: 2 dias de jejum aqui, Daniel, para Deus me dar uma direção para São Paulo. Que Deus abençoe meu irmão, o apóstolo Jair de Oliveira. Olha, por isso que Deus deu o ok para retornarmos neste ano, neste mês de março, a poderosa festa do Maná. Porque no ano passado foi uma explosão de cura, milagres e libertações. E agora volta, neste mês de março, daqui um mês, de amanhã a um mês, a campanha do Maná, que muitos pastores pelo Brasil afora estarão na mesma visão, na mesma obediência, na mesma fé. Delson Manuel já está ali conosco. Bom dia, shalom. Shalom, Delson. Deus te abençoe. Você fala de onde, Delson? Rogério Magalhães. Deus abençoe, pastor Rogério. Pastor Fábio de Brasília, Rogério de Brasília, Distrito Federal conosco. Deus abençoe o povo de São Paulo. Deus abençoe Braz, Mauá. Deus abençoe minha querida Minas Gerais, estado do Espírito Santo também. Deus abençoe Roraima, Rondônia. Deus abençoe todo o povo bonito aí de São Luís, no Maranhão. Teresina, Palmas, Tocantins. Deus abençoe vocês aí em Manaus, no meu querido estado do Ceará, Rio Grande do Norte. Estamos cobrindo todo o Rio Grande do Norte através da ICBRN Rio Grande do Norte, online. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo de Alagoas. Roseli Santos já está conosco ali de São Carlos, São Paulo. É uma cidade muito linda, ali acima de Campinas, próxima a Limeira. Deus abençoe São Carlos. Deus abençoe Ribeirão Preto também. São tantas cidades que nos acompanham em todo o Brasil, na África, na Europa, onde temos uma audiência tremenda, em quase todos os países da Europa, lá em Moscou, lá no Alasca, lá em Sydney, lá em
também naquela, acima ali dos Estados Unidos, no Canadá, muita gente nos acompanhando, Cidade do México, do Chile, Argentina, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco eu quero pregar sobre o Carnaval de Belsazar, porque mês de fevereiro é um mês que muita gente é voltado para a orgia. São Caetano já está conosco, pastor Milton Ferreira. Deus abençoe Pernambuco, São Caetano. Deus abençoe a nossa querida pastora também. Tercília, Deus abençoe. Milton Ferreira da Cunha, bom dia Espírito Santo, bom dia Milton. Deus abençoe Canadá, bem lembrado. O Fábio, às vezes a minha cabeça dá uma falha também, já mais de 50 anos, misericórdia. Vânia Silva, Vânia já está conosco, sejam todos bem-vindos para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Amanhã é quarta-feira, é a primeira quarta-feira do mês de fevereiro, e amanhã são 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, para atender aos católicos, evangélicos e espíritas. E CB Bahia também já estão conosco. Amanhã é um dia forte, é dia da distribuição do óleo, algo que eu já faço há 43 anos, gratuitamente. Amanhã é um dia poderoso, é a primeira quarta-feira, já nos preparando para o domingo, Santa Ceia da Noiva do Cordeiro, na Catedral da Bênção. E já nos preparando também para as grandes revelações do mês de fevereiro, março, o mês abençoado do maná. Mas amanhã eu quero fazer uma oração e uma ministração que já estamos fazendo há alguns dias. Todo o povo com a mão na garganta, orando, repreendendo o vírus, a virose, a tosse, o espirro, a rouquidão, o calo nas cordas vocais, o câncer na língua, nos dentes, nos maxilares, a infecção nas amígdalas, porque a maior parte das enfermidades, quem entende de biologia sabe o que eu estou falando. A maior parte das enfermidades começam nas amígdalas, na garganta. E da garganta desce para toda a parte circulatória e respiratória, broncos, pulmões, sangue, e contamina todo o corpo. Todo o corpo. Mas o Espírito de Deus falou comigo, já há uns 15 dias atrás, para ministrar esta bênção. E na quarta-feira passada, quando nós orávamos na catedral e na sede, muitas pessoas começaram a tossir, a espirrar, a vomitar, e o demônio saiu. O espírito da enfermidade saiu. Porque existem enfermidades que é 100% espiritual, é de origem malignamente maligna. Mas a enfermidade física também tem germes malignos, porque veio da origem do pecado. Então, seja física, seja espiritual, se Deus mandou a revelação, amanhã é dia de colocar a mão na altura da garganta. A irmã me dizia, eu coloquei a minha mão na goela, missionária. E o capeta saiu, amém. O bolo saiu. A coisa maligna saiu. Então amanhã, viu, João Carlos de Araújo Silva, ministra esta bênção. E o mal vai sair. Porque às vezes o inimigo aloja, viu, Alonso de Mara, em parte do corpo. Lembram daquela mulher que tinha um desvio na coluna, que era crente da igreja na sinagoga?
Jesus pôs a mão sobre o local e a enfermidade a deixou. Viu, Cristina Soares? Às vezes é necessário, sou Vitória, Espírito Santo, viu, João Carlos? Você está entendendo, João? Fala aí para o apóstolo Jair, para a equipe, para a Raquel, toda a turma, ministrar a imposição de mãos na garganta, repreender o vírus, a virose, a tosse, o espirro, as bactérias que alojam nas amígdalas. Usa o poder da fé. A turma aí crê, como eu creio. Mas tem que ter, às vezes, um despertamento. Por isso que Deus me deu o dom da fé para ajudar a milhares de pessoas por este Brasil afora. O meu cálice tem que transbordar. A minha luz tem que ir longe, porque é Jesus em mim para você também. Então, ministra a bênção na garganta, para que este coronavírus, esta gripe braba, maligna, satânica, que veio lá do inferno, saia da vida da nossa família. Muita gente hoje sem poder ir para a igreja, por causa desta gripe diabólica, deste corona misturado. Sangue de Jesus tem poder. Só a fé pode remover estas montanhas invisíveis. E Deus, quando revela, Ele não faz nada sem antes revelar. Põe a mão na garganta, faça uma oração poderosa, ordena ao diabo que saia. Não pede não, ordena. Negócio de pedir o diabo que saia, rapaz. Ordenar, vai embora, sai em nome de Jesus. Então amanhã eu quero ministrar, viu, Marcos Antônio? Faça este trabalho aí na central, filho. Viu, Paulo Henrique? O povo colocar a mão na garganta. Aí a irmã falou, não é garganta não, missionário, é goela. Seja goela, seja garganta, seja laringe, seja faringe, seja traqueia. Põe a mão aí no pescoço, esta enfermidade na tireoide, esta falta do T4, que é um hormônio, este nódulo na tireoide que está crescendo, endurecendo, te sufocando. Às vezes é coisa do diabo. Põe a mão, expulsa, repreenda. Amanhã eu quero usar este dom das maravilhas para te ajudar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Venham estar conosco. Vocês que são aqui da região metropolitana de Salvador, vocês que são do Vale do Bonocô, da Avenida Paralela, do Vale do Ogunjá, do Vale de Nazaré, vocês que são da Liberdade, da Pitu, Bondina, Maralina, Cidade Baixa, Cidade Alta, Cajazeiras, vocês que são da grande região do Iguatemi, Itaiguara, vocês do Campo Grande, vem estar conosco amanhã. O sistema respiratório todo, laringe, faringe e todo o sistema que faz parte. É isso aí, Rogério. Você entende, rapaz. Você é médico de Jesus, espiritual, não é? Mas todos nós entendemos um pouco da área da saúde, porque Deus vai revelando e aperfeiçoando e mandando. Até Jesus entendia. Pôs a mão nas costas da mulher, da irmã, e ela foi curada dos 18 anos de prisão do cão. Já são 5h42. Vamos louvar a Deus, vamos e nos preparar para o grande dia de amanhã. Amanhã são 6 cultos, Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Vamos louvar a Deus, viu, Ney José? Vamos cantar aquele... É o hino do Binar, né? A Miriam. Hoje é 1º de fevereiro, é dia de cantar, porque o mês será abençoado. Bom dia, Miriam. Espírito Santo. Bonito!
E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Com Deus não se brinca. Deus não é boneco de brinquedo. Deus está sentado no alto e sublime trono. Faraó brincou com Deus e todo o Egito sofreu. E a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo de número 5 do livro do profeta Daniel sobre o banquete que Belsazar mandou realizar. Belsazar era filho ou neto de Nabucodonosor. Belsazar não é um nome, é um título. E o seu pai e avô, Nabucodonosor, foi um rei trabalhador, violento, maligno, prostituído, um homem que pagou um alto preço pela sua avareza e violência. Belsazar assume o lugar do pai no governo da Babilônia. A Babilônia era uma potência. Governava o mundo antigo, toda aquela região praticamente do Oriente. E a Babilônia era forte e poderosa. Eles deixavam com vida quem eles quisessem, matavam quem eles quisessem. Era um governo de mão de ferro. Belsazar assume o trono da Babilônia, cheio de títulos. Era um governo vaidoso, misericórdia, arrogante, prepotente, governado e dominado pela orgia, pelo swing, pelos striptease, pela bebida. Era um governo de carnaval e de festas mundanas. Belsazar era um carnal super.
E a Bíblia diz, e foi escrito na Bíblia, para mim saber que na Babilônia, também na velha Roma, também no Egito, estas nações malignas, o carnaval sempre existiu. A festa da carne, da carnalidade, a festa mundana, profana, satânica e diabólica, onde tem bebida, droga, swing, striptease, orgia e todo tipo de adultério, de prostituição, de pederastia, de pedofilia, de lesbianismo, toda uma verdadeira salada. E pecado sobre pecado. A Bíblia diz, e o rei Belsazar deu um grande banquete. Não era bem um banquete, era mais uma festa carnavalesca. Lembram daquele carnaval que houve em São Paulo, há 2 anos atrás? Que arrastaram pelas avenidas de São Paulo a imagem de Jesus? Quem fez o papel de diabo, logo em seguida morreu em um violento acidente de carro. E aquele foi o último carnaval que teve no Brasil. Eles insultando o céu, mexendo com o céu. E com o céu eu não posso mexer, a não ser a adoração. Deus não se deixa escarnecer. Nós vimos, há 2 anos atrás, pela Rede Globo e as emissoras de televisão, aquela imagem chocante, arrastando Jesus pelas avenidas. Um capeta e zombando do Senhor. Com Deus não se brinca. Deus é onipotente. Deus é Pai e não brinca com Pai. Tem que respeitar e adorar o Pai, a Mãe e a Deus, o Criador. A Bíblia diz que o rei Belsazar fez um banquete para 1000 dos seus grandes, deputados, senadores, secretários, prefeitos, governadores, coronéis, marechais, todos os grandes da Babilônia. O Congresso Babilônico estava reunido. Misericórdia. E ali o swing corria, o striptease, a pederastia, o pecado, a blasfêmia. Era um carnaval babilônico. Babilônia sempre foi uma confusão. Havendo Belsazar provado o vinho, estava já de cara cheia, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata. Misericórdia. Misericórdia. Que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para beberem neles o rei, seus grandes, suas mulheres e prostitutas, e concubinas, e pierrots. Este foi o pecado daquele homem grave, muito grave. Mexer com Deus, blasfemar de Deus. Mandou buscar os vasos sagrados que o seu pai tinha roubado dos lugares santos de Jerusalém. Ele já estava com a cara cheia de cachaça, de uísque, de vodka, de Campari, de Bacardi. Já estava com a cara cheia de pitu, de caipirosca.
de uísque, já estava com a cara cheia de bebida, de Brahma, de Antártica, de Campari, de cunhaque, presidente, de Dururis, de cavalo branco, misericórdia. E agora, para parecer vaidoso diante dos grandes, mandou buscar os vasos sagrados. Queria mexer no Deus de Israel, humilhar o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus criador. Mandou buscar as taças, as bacias, a bandeja de Santa Ceia, as toalhas. E a Bíblia diz que ele, seus grandes, suas prostitutas, suas colombinas e pierrots começaram a beber e blasfemar do Deus de Israel. Então trouxeram os utensílios, como tiraram do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de pedra, de pau, de ferro, de madeira. Eles começaram a beber e blasfemar de Deus, invocar o Deus deles. Todos os deuses da mitologia, todos os deuses babilônicos, todos os deuses egípcios, todos os demônios do inferno. Viu, Zuzu, Sueli Camargo? Você está entendendo? Com Deus não se brinca, Zuzu. Temos que respeitar, temer e às vezes calar diante dele. E começaram a zombar de Deus, das festas profanas, mundanas. Enquanto você está na festa da orgia, mas a hora que você começa a tocar nas coisas sagradas, Deus levanta do trono e o cálice da ira de Deus é derramado. Estou entendendo. E aquele rei vaidoso Belsazar, arrogante, prepotente, já gostava de um carnaval, já gostava de uma fantasia. Ele se sentia o verdadeiro rei Momo. Ele se sentia o verdadeiro rei Mamon também, o dono de tudo, porque a Babilônia era grande, a Babilônia era poderosa. O seu pai e avô foi um homem de muita autoridade física. E quando eles davam glória aos deuses, a Bíblia fala para nós que apareceu uma mão. A Bíblia fala, uma mão, a ponta dos dedos de uma mão. Por que, missionário Daniel, a ponta dos dedos de uma mão? Deus não entrou ali. Ele só estendeu a sua mão e escreveu na parede uma sentença. Naquele carnaval, naquele momento das blasfêmias, das orgias, dos bozós, dos catimbós e da feitiçaria e da idolatria. Tudo é a mesma coisa. E Deus escreveu. Deus não está em todo lugar. Ele pode estar, mas às vezes ele não está. Porque o lugar é fedorento, é imundo.
porque ele deu livre-arbítrio para o homem, e o homem se perdeu na sua liberdade, em vez de adorar a Deus. A mão de Deus escreveu. E ali veio a mãe de Belsazar, a avó, e falou: olha, Belsazar agora tremia, batia um joelho no outro, porque diante da sentença de Deus, tudo treme, tudo estremece, o mar estremece, o vento estremece, a geografia é mudada, o gigante treme também. E Deus escreve a sentença. Daniel morava ali na Babilônia, mas Daniel não estava no carnaval. Daniel estava orando, com a janela do seu quarto aberta para Jerusalém, a 400 quilômetros de distância, clamando por aquele povo. Sadraque, Mesaque e Abednego também oravam com Daniel. Eram colegas de oração. A Bíblia fala isso, que Daniel uma vez pediu para ajudá-lo em oração. Eles conheciam o caminho da oração. Eles eram da tribo de Judá. E Daniel orava e buscava Deus. E a rainha veio e fala para Belsazar: há no reino, aleluia, alguém que é luz do mundo e sal da terra. Alguém que está no mundo, mas não é do mundo. Alguém que é diferente. Um tal de Daniel, um dos cativos da tribo de Judá. Ele não estava aqui ontem à noite. Ele estava rezando ao seu Deus. Ele já deu muitas interpretações. O Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Ele revela sonhos e enigmas. Ele tem o Espírito dos deuses, do Deus maior sobre ele. Belsazar tremia. Agora aquele homem que pulava no trio elétrico, nos blocos, nas escolas de samba, na zombaria e no escárnio, estava tremendo. Seus joelhos estavam batendo, sua língua já estava partida de tanto ele morder, porque seus queixos batiam. E trazem Daniel, aleluia. Sempre vai ter um Daniel, sempre vai ter um Ezequiel, sempre vai ter um Paulo, um Davi, sempre vai ter uma Anaíldes, uma Zuzu, sempre vai ter um representante de Deus para mudar a situação. Traga Daniel, ele resolve, rapaz. E Daniel chega, e o rei oferece logo a ele oferta. Mas Daniel não era ganancioso. Daniel não era avarento. Daniel não era da teologia da prosperidade, só pedindo, 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 pedindo. Daniel era crente, tinha compromisso com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, compromisso com Deus de Israel. E o rei falou: olha, se você ler esta sentença,
eu te darei prêmios, eu te darei colares de ouro, eu te darei cadeias de prata, eu farei o seu nome crescer. Mas ele não estava preocupado com o crescimento do nome, ele não estava preocupado com título, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele fala para o rei publicamente naquela festa: eu vou ler, e os teus presentes fica contigo, e dá a quem quiser, a mim não, eu não me vendo, eu não vou ler, porque você vai me dar alguma coisa, rei Belsazar. Os teus presentes ficam contigo, eu vou ler, porque é a minha missão. Na hora que Daniel bate os olhos na sentença, estava em aramaico. Estava na língua estranha de Deus. Mas aquilo para Daniel era moleza, rapaz. Ele tinha conexão com o alfabeto dos anjos. Ele entendia a tabuada de Deus, o alfabeto do céu, dos anjos. Ele estava na terra, mas ele não era da terra. O mundo jaz no maligno. Os governos do mundo são governados pelo maligno, mas ele estava acima do governo do homem, ele estava no governo de Deus. E ele fala para o rei: os teus presentes fica contigo, dá a quem quiser, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou cumprir a minha missão, eu vou ler a sentença, a mão de Deus. Pela segunda vez na terra, pela segunda vez escreve na terra. Primeira vez foi as tábuas dos mandamentos. Segunda vez foi no palácio da Babilônia. Os 10 mandamentos foi uma lei estabelecida por Deus para todos. Esta escritura aqui foi a sentença de um povo, de um rei, de um governo, de uma orgia, de um carnaval, para blasfemar contra Deus e desafiar a Deus. Olha a sentença. Então dele foi enviado aquela parte da mão. Deus não entrou ali, só a mão dele, ó. Foi lá e escreveu. No Monte Sinai, Deus descia e escreveu. Mas aqui Deus não estava presente, só a mãozona dele, como diz o bispo Will, só a mãozona de Deus. Tá entendendo, Lisete? Juliana? Tá entendendo, Sandra? Jane? Anaildes? Que Deus escreva uma frase linda dentro do seu coração, Jane. Viu, Lisete? Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Belsazar, ô Belsazar, você é vaidoso, Belsazar. Você é blasfemador. Belsazar, você gosta de orgia, Belsazar. Seu pai virou bicho, foi comer capim, seu pai avô, e você não entrou pela porta e nem aprendeu. Você blasfemou de Deus.
Você mandou buscar os vasos sagrados e blasfemou de Deus de Israel, do Deus de Israel. A sentença veio contra você. E Deus não muda. Deus não muda, Belsazar. Aí que ele tremeu. Eita! Aí que a sua língua se cortou toda, porque seus dentes batiam, seus joelhos batiam, suas mãos tremiam. Quem não deve não treme, mas quem deve treme e se borra todo. Misericórdia. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Durou pouco. Durou pouco o teu reino, Belsazar. Por causa da vaidade, atrás de título, Belsazar. Querendo aparecer diante do ministério dos grandes da Babilônia, Belsazar. Durou pouco, Belsazar, o teu reino, teu governo, teu domínio. Tekel, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. A balança de Deus nesta noite, Belsazar, te pesou. E a tua iniquidade, a tua orgia, a tua blasfêmia, o teu pecado foi maior do que as tuas boas obras. Os teus pecados te superaram. O adultério oculto, o roubo, a mentira, a ganância, a pilantragem, a avareza, a droga, a bebida, o carnaval, a orgia, os cabarés e os cassinos te pesaram, Belsazar. A conta chegou, a fatura chegou. Pesado foste na balança e achado em falta. Os teus pecados foram pesados. Teus pecados foram agressivos. Os teus pecados foram prejudiciais a muita gente, Belsazar. Você pecou contra Deus, Belsazar. Você pecou contra o país, Belsazar. Você pecou contra a família, Belsazar. Por isso que os seus filhos não irão contar uma história bonita de ti, mas uma história feia de um pai maligno. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, misericórdia. Ou Farsim, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e os persas. A partir de hoje, Belsazar, seu reino foi dividido. Sua casa foi dividida. Sua empresa foi dividida. Sua família foi retalhada. Um em cada lado. Dividido foi o seu reino. Seu ministério foi dividido. Seu governo foi dividido. Sua propriedade foi dividida. Sua mulher foi dividida. Porque você zombou de Deus. Deu mais valor à orgia, à carnalidade do que o respeito a Deus. O teu pecado, Belsazar, não foi o carnaval, foi blasfêmia contra Deus. E o escárnio. Este foi um carnaval que marcou a história da Bíblia Sagrada. Está entendendo, Edson? Quem brinca com Deus, tudo é dividido e acaba. E o fim
é lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 31, 30, aliás, e naquela mesma noite, Belsazar morreu, assassinado. Ele morreu, Belsazar morreu, porque o salário do pecado é a morte. A Babilônia foi dividida. O povo do Iraque não, do Irã, a Pérsia, invadiu pelo leito do rio desviado. E naquela noite, depois da blasfêmia, depois da orgia, viu Lucrécia, Belsazar morreu. Às vezes você pergunta por que estou morrendo na fé, por que estou morrendo nas finanças, por que estou morrendo na saúde. Faça um exame, examine, pois, o homem a si mesmo. Entra pela porta, venha para a Santa Ceia, domingo agora, renove a sua aliança. Pecou? Peça perdão. Confesse a quem é de direito. E não deixe que o pecado vira pecado mortal. Qual é o pecado mortal, missionário Daniel de Oliveira? O adultério, a blasfêmia. Qual é o pecado mortal? É aquele que não é confessado a quem é de direito. Aí gera a morte. Está entendendo, Paulo, Rita? Ainda que ele custe um preço alto, mas a palavra do cristão é aquela palavra, sim, sim, ou não, não. Tá bem? Leiam hoje, capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Saia dela, povo meu. Venha para Jesus. Não brinque com Deus e nem brinque com o capeta. Respeite a Deus. Resista ao diabo na oração e no jejum. Ande com Deus. Porque os carnavais do inferno estão perto de nós sempre. Mas a sentença de Deus também está perto de nós. Leiam Daniel capítulo 5. Leiam também Daniel capítulo 6. Ele continuou ali como profeta, como pastor, como representante do céu. Hoje a gente vê tantos homens de Deus, não é? Que vão para a política e se perdem, porque entram no carnaval do diabo. São 6h17. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Abra o seu coração. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, porque eu posso falar do Senhor livremente. Obrigado, Jesus, pelo mês de janeiro, pelas almas que ganhamos e por encerrar o mês sem dever nada a ninguém a não ser o amor. Pelos cultos que tivemos, pela expansão dos nossos programas. Pai, eu te agradeço pelo mês de dezembro, novembro, janeiro.
pelos trabalhos espirituais. Eu abençoo o dia de hoje, 1º de fevereiro. Eu abençoo o dia de amanhã, dia 2. Eu abençoo, Senhor, a Santa Ceia de domingo na Catedral. Eu abençoo em nome de Jesus todos os nossos amigos e irmãos, de longe e de perto. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que pregam o Evangelho através da minha voz. Aqueles que têm enviado uma oferta, um dízimo, um voto, um Pix para o 7199-1862-232. 7199-18-62-232. Aqueles que têm contribuído, que não podem pregar, mas investem em meu ministério para ganhar almas no Brasil e em todos os continentes. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a sua bênção e chegue a unção do Espírito. Toda e qualquer enfermidade nós repreendemos, da garganta, da laringe, das amígdalas, da parte respiratória, toda agonia na garganta, todo bolo, toda tosse, toda rouquidão, todo calo nas cordas vocais, todo câncer, todo coronavírus, toda gripe, toda tuberculose, todo Exu maligno, todo Exu caveira alojado nesta garganta, no pulmão, nos brônquios, todo espírito maligno que está secando este corpo, nós repreendemos. O câncer na garganta, nas amígdalas, todo tumor na tireoide, todo mal, que haja um milagre e uma proteção sobre a garganta, sobre as narinas, sobre os ouvidos, os olhos. Que estas pessoas sejam curadas e libertas em nome de Jesus. Que haja um milagre de Deus. Espírito da rouquidão, espírito da falta de ar, espírito do nódulo, da bactéria, dos vírus, sai agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta pessoa que passou a noite toda tossindo, falta de ar, pigarro, asma, bronquite, sejam curados agora. Agora. Seja fortalecido estes brônquios e pulmões e pleuras. Que haja um milagre de Deus. Seja abençoado o copo com água que está sobre o rádio, o azeite da unção, todas as pessoas que estão ligando e mandando uma mensagem para o 991862-232. Eu abençoo também o mês de março, o segundo elo da grande campanha, o segundo ano, aliás, da festa do maná. Ó Deus, abençoa esta campanha em março, que vai abalar todo o Brasil. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba um abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu, Janaí Maria, Dalva Rodrigues, Lívia Barbosa, coloque aí, Lívia.
Tá dormindo, Lívia? O número do Pix. Viu, Milena Costa, Marta Machado, Isete Barnabé. Deus os abençoe. Deus abençoe. Fábio, Sandra. E leiam hoje Edson Santos, capítulo 5, capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Lucrécia Lima, Lívia está colocando ali o número do Pix, 991862232271. Deus abençoe, compartilhe este programa, vamos juntos abençoar o Brasil, a Europa, a Ásia, a África. Shalom, Deus os abençoe. Tenha um 1º de fevereiro de paz, fazendo a obra de Deus, compartilhando o bom dia, Espírito Santo.